Duas grandes notícias no Vasco. Volante fora dos planos. Acordo fechado com a Globo e vazou o relatório expondo a 777. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Já quero aqui trazer a informação porque, acabando o vídeo, vamos partir para São Januário, coletiva de imprensa de apresentação do técnico Fábio Carille. Eu já quero perguntar a você, torcedor, qual é a sua expectativa em virtude do desempenho do técnico Fábio Carille. O que você está esperando? Está aguardando aí as performances, os primeiros jogos, para trazer a sua avaliação? Está otimista, pessimista? Coloque aí nos comentários, é muito importante, vamos estar interagindo com você. Inclusive, se você tem alguma sugestão de pergunta, pode deixar aqui nos comentários, nós vamos avaliar e vamos estar daqui a pouco conversando com o técnico Fábio Carille diretamente de São Januário, ali por volta de meio-dia e meia, 1h, ao vivo, com transmissão completa aqui do BTB. Falando em técnico, já quero trazer aqui essa informação apurado pelo BTB Esportes, porque volante Patrick de Luca fora dos planos. Jogador que retornou de empréstimo junto ali ao Ceará para o Vasco, não está sendo utilizado nos treinamentos para o Campeonato Carioca, para a preparação. O jogador não participa das atividades com o elenco há mais de 5 dias e o futuro do mesmo deve ser um novo empréstimo. Portanto, informação sobre o jogador Patrick de Luca. Bom, saindo dessa questão, o Maicon se apresentou ao Coritiba nessa última segunda-feira. Ele fez exames médicos e assinou um contrato com a equipe que defenderá por empréstimo durante a temporada 2025. Informação confirmada pelos nossos amigos do Lance. Passada aqui a questão sobre jogadores que saíram recentemente, o Maicon, o Rossi foi apresentado de forma oficial, também foi anunciado lá no Paysandu. Vamos tratar aqui alguns detalhes sobre o mercado da bola, que está agitado, como é que anda toda a movimentação. Vamos falar sobre a proposta formalizada por empréstimo para o Vasco ter o zagueiro Maurício Lemos. É uma das apostas da direção vascaína para conversar com o jogador e convencê-lo é a possibilidade do retorno à seleção uruguaia. O Vasco, que enfrenta concorrência de alguns clubes da Série A, inclusive do Penharol. Maurício Lemos, que voltou mais uma vez à pauta em relação ao setor defensivo do Vasco, jogador que inclusive teve uma novela extensa no meio do ano, né, na questão dele aceitar vir para o Vasco, retorna ali aos planos, é o nome da vez, já que Balbuena, o Dínamo, tem pedido ali um valor de 5 milhões de euros e o Vasco vai buscar trazer o jogador na janela do meio do ano para chegar sem custos e assinar a princípio um pré-contrato. Bom, nome da vez para o setor defensivo é o nome do Maurício Lemos. Se tratando do ataque, que também é uma das prioridades nesse momento, o Vasco tem dois nomes, Wanderson e o Rony. E a galera do canal Atenção Vascaíno nos trouxe com esse detalhe. O Vasco discute a contratação do atacante Wanderson com o Inter, uma negociação de empréstimo com opção de compra após metas batidas. Está em discussão a negociação semelhante ao que aconteceu com o atacante David, né, com uma opção de compra. O Vasco também segue interessado no atacante Rony. Inclusive, o Vasco aposta em uma boa relação com a Leila Pereira, que já tem conhecimento do interesse. Então, a Leila pode facilitar, pode ajudar
nesse caminho. A gente sabe que há alguns percalços para a contratação do Rony, mas o Vasco conta aí com essa facilidade que tem em negociar com a Leila Pereira. Bom, passada aqui a questão do zagueiro Maurício Lemos, do atacante Wanderson e também do Rony, vamos falar sobre Payet, né, uma confirmação. O Vasco pode negociar uma extensão de contrato com o Payet para o fim de 2025. Inclusive, o Payet tem o interesse de permanecer no Vasco, camisa 10 do Vasco, ajudar, colaborar. Tem o seu contrato ali encerrado no final de maio, então pode sim aí continuar até o final, até o dia 31 de dezembro. Claramente, claro, o Vasco vai buscar, numa conversa, numa negociação, diluir o salário do mesmo para poder facilitar e enxugar um pouco a folha salarial, até porque o salário do Payet é considerado alto para o momento. Vamos falar aqui sobre acordo fechado. O Vasco tem um acordo com a Rede Globo para transmitir todos os jogos como mandante do Campeonato Carioca. Para a gente finalizar aqui, já quero trazer duas informações, duas grandes notícias a você, torcedor, para ficar ligado e atualizado. Primeiro, planejamento no CT Moacir Barbosa. O Vasco busca já ter o início da obra agora em janeiro. O Vasco planeja um CT totalmente ampliado e modernizado em até 2 anos. Uma das prioridades é a construção de novos campos. O objetivo é trazer as categorias de sub-20, sub-17 e sub-15 para treinarem de uma forma íntegra ao profissional no CT Moacir Barbosa. Um detalhe, até do nosso amigo Bruno Braz, que trouxe essa informação sobre a ampliação do CT. Ontem, jogadores retornaram, né, se apresentaram, o elenco principal, o CT estava lotado, né? A sensação de você ter todo o grupo, tanto os jogadores da base que estão treinando ali para o Carioca, os jogadores do elenco principal. Então, de fato, o CT já é consideravelmente um CT que tem uma estrutura de academia, tem ali 2 campos, espaço de estacionamento, enfim, parte física, parte do médico, escritório, enfim, tem ali uma sala de coletiva de imprensa, mas pro tamanho do Vasco, né? O Vasco é gigante, precisa de um CT melhor, modernizado, um CT que vai proporcionar melhorias para os jogadores, enfim, toda a estrutura. Bom, outra expectativa muito boa, né? Se trata de uma grande notícia, é a expectativa de que Evangelos Marinax formalize uma proposta oficial pela compra da SAF até o final do mês. Então, prazo aí definido para Evangelos Marinax. E agora, não menos importante, vamos falar desse relatório que vazou todas as informações expondo a 777, inclusive um bom trabalho aí da informação do nosso amigo Tébaro Schmidt do GE, que trouxe com o seguinte detalhe: relatório interno do Vasco conclui que a 777 só pagou 18% dos valores referente à transferência realizada em sua gestão. Quando o Pedrinho assumiu, o clube devia 5,4 milhões aos jogadores do elenco, inclusive algumas luvas, né, ao Dimitri Payet, e 51,2 milhões a outras equipes, sofrendo risco de transfer ban pela compra do Puma Rodrigues ao Nacional, o próprio Paulinho também. Enfim, uma responsabilidade absurda, mais um absurdo aí dessa antiga empresa desmascarado, né? Dentro desse relatório vazado, mostrando que, óbvio, a gente tem aqui as nossas críticas e as nossas cobranças. Se a gente for pegar agora uma análise da janela do meio do ano, e dessa janela ainda está muito parado, muito devagar, com muita dificuldade. Ontem veio a informação sobre o investimento de 40 milhões, 15 milhões para o CT e 25 milhões para a janela. E mesmo assim o Vasco ainda encontra na dificuldade para contratar jogadores, principalmente para a defesa e para o ataque, né? Fica essa novela. Mas, em contrapartida, quando o Pedrinho, a gestão, assume dessa empresa tão irresponsável, a gente viu mais responsabilidade, né? Mais transparência, em virtude do Vasco ter alguém ali na frente que se preocupe,
A gente entende que o Pedrinho não vai querer sacanear o Vasco, como essa empresa fez. Então fica mais um absurdo aí exposto. E claro, se tiver que chegar aqui, a gente ter que cobrar, ter que expor situações, porque aqui o torcedor tem voz. A gente está aqui para representar o torcedor. Numa coletiva de imprensa, a gente sempre busca perguntar aquilo que o torcedor tem como em virtude de preocupação, porque o Vasco não pode passar esse ano de 2025 em branco. Essa é a realidade. E tem esses 3 meses que tem aí para manter o clube e nessa expectativa da venda, de uma proposta também até o final do mês e dar seguimento a essa venda para o futuro investidor. A gente vai ficando por aqui. À tarde eu volto, após aí a coletiva do técnico Fábio Carille, com mais novidades para você, torcedor. BTB Esportes em todos os lugares. Não é inscrito, inscreva-se. Deixe seu like. Um abraço, até o próximo vídeo.